Olá, meu nome é Gabriel Salkovski e eu vou apresentar o projeto intitulado Obtenção de modelo de cocultura tridimensional de diferentes células murinas. O projeto foi feito sob orientação da professora doutora Carolina Camargo de Oliveira, com colaboração do mestrando Anderson Fraga da Cruz. O melanoma é um tipo de câncer de pele causado por mutações dos melanócitos, que são células da epiderme responsáveis pela produção de melanina, e essas mutações são causadas geralmente pela radiação solar. Um dos principais fatores que afetam a progressão tumoral é o microambiente tumoral, que é formado pelas diversas interações de células tumorais com as células ao seu redor, como por exemplo macrófagos, que são células do sistema imune, células endoteliais, que são células que formam os vasos sanguíneos, e células produtoras de matriz extracelular, os fibroblastos, que tiveram grande importância nesse projeto. Uma das principais metodologias no estudo do câncer é o cultivo celular, utilizado principalmente em testes de fármacos na fase in vitro antes da fase in vivo da pesquisa. O cultivo celular bidimensional é caracterizado por células cultivadas em monocamada, que realizam interações célula-célula apenas nas suas laterais, com a sua porção apical em contato com o meio de cultivo, onde estará os nutrientes que a célula precisa para sobreviver, juntamente com o tratamento que está sendo testado. Já no cultivo celular tridimensional, as células irão fazer interações célula-célula em toda a sua superfície, as células possuem um formato mais semelhante ao modelo in vivo, e existe a presença de um gradiente de solutos, como por exemplo de CO2, lactato, glucose e ATP. Um exemplo de cultivo celular tridimensional são os esferoides, que são utilizados para fazer a representação in vitro de tumores. Eles são utilizados devido à capacidade desse modelo de representar a estrutura e organização das células de tecido in vivo, nesse caso um tumor, em uma plataforma in vitro. Analisando a necessidade do desenvolvimento de metodologias de cultivo in vitro que melhor reproduzam os resultados obtidos em vivo, e de que existem poucos modelos tridimensionais de melanoma em cocultura na literatura, o objetivo desse projeto foi o desenvolvimento de uma metodologia de cultivo tridimensional e cocultura, que tem a capacidade de melhor representar o microambiente tumoral presente no modelo in vivo em uma plataforma in vitro, reproduzindo assim resultados mais semelhantes aos obtidos no modelo in vivo. Além disso, as aplicações do projeto serão a melhor previsão dos resultados in vitro, a redução do uso de animais na pesquisa e a medicina de precisão. Foram utilizadas duas linhagens celulares nesse projeto, a B16F10-GFP, um melanoma metastático murino com a expressão da molécula fluorescente GFP, e a linhagem BALB3C3 colonial 31, que é um fibroblasto murino. Foram utilizadas duas metodologias para a formação de esferoide, a técnica combinada e a matriz de baixa adesão. Na metodologia de matriz de baixa adesão, é utilizada uma placa de 96 postos, onde os postos dessa placa recebem o coating de agarose. Devido à propriedade da agarose de não permitir a adesão celular, as células irão interagir entre si, levando assim à formação de esferoide. Já na técnica combinada, foi utilizada a metodologia de hanging drop para a formação dos esferoides, e após 3 dias os esferoides foram transferidos para a matriz de baixa adesão, devido à maior facilidade do manuseio dos esferoides nessa metodologia. Na metodologia de hanging drop, os esferoides são plaqueados na porção inferior da tampa de uma placa de Petri no formato de gotas. E devido à força da gravidade, as células irão se concentrar no fundo dessa gota, e por não possuírem nenhum substrato com o qual possam se aderir, as células irão interagir entre si, levando assim à formação do esferoide. Também foi realizada a microscopia confocal dos esferoides, utilizando a coloração de Rust, que é uma coloração que marca os núcleos das células. Também foi realizada uma análise de viabilidade celular, onde os esferoides foram desassociados com a utilização da enzima cutase, e após a desassociação das células, elas foram marcadas com azul de tripã, e contadas com o auxílio de uma câmara de Neubauer, as células viáveis e as células não viáveis. Para a formação dos esferoides de cocultura, foram utilizadas 30.000 células por poço, nas seguintes proporções de células de melanoma fibroblasto. Utilizando a matriz de baixa adesão e a técnica combinada, foram obtidos esferoides em todas as densidades testadas. Porém, os esferoides obtidos eram muito grandes, o que dificultava o seu manuseio. Portanto, no próximo experimento foram utilizadas 3.000 células por poço em duas densidades celulares distintas, 1:2 e 1:5, relacionados a melanoma fibroblasto. Utilizando a metodologia de matriz de baixa adesão, não houve formação de esferoides. Porém, na metodologia da técnica combinada, houve a obtenção de esferoides nas duas densidades celulares testadas. Os esferoides obtidos nessas duas densidades foram então visualizados na microscopia confocal, utilizando a marcação da coloração de Rust para o núcleo das duas células. Foi possível perceber a presença de células de B16F10 com a expressão de FP na periferia do esferoide. Porém, essa expressão de GFP não foi possível ser percebida no interior do esferoide, o que pode ser explicado devido à presença de um centro necrótico, onde as células estarão mortas sem a expressão assim de GFP, ou talvez devido à dificuldade do laser de penetrar no esferoide. Também foi realizada uma análise de viabilidade celular, onde foram contadas as células viáveis e não viáveis, sendo possível perceber que no grupo 1:2 houve maior presença de células viáveis em relação ao grupo 1:5. É possível explicar a presença de uma grande porcentagem de células não viáveis, provavelmente devido à presença de um centro necrótico, o que é algo positivo no esferoide,
pois isso é algo que também está presente em tumores em vivo. Essa zona necrótica é muito importante na progressão tumoral e também na expressão gênica das células no tumor. E isso é algo muito importante do esferoide representar, sendo assim um resultado positivo no projeto. Como conclusão do projeto, nós temos que a metodologia da técnica combinada foi escolhida por autoprodução dos esferoides, com um total de 3.000 células por poço, e a densidade escolhida foi de 1:2 de melanoma fibroblasto. Serão necessárias novas análises para a distinção de cada tipo celular dentro do esferoide, provavelmente através da metodologia de imunohistoquímica, com uma marcação específica para cada tipo celular. Os próximos passos do projeto serão a validação do modelo com compostos que possuem ação já analisada em outros modelos, como por exemplo o cultivo celular bidimensional e testes em vivo. Gostaria de agradecer a todo o pessoal do laboratório, ao CETAF pelas imagens, ao FPR Tesouro Nacional pela bolsa, ao CNPq, a CAPES e o Programa de Pós-Graduação pelo fomento, e principalmente pela minha orientadora, a professora Carolina, e pelo Anderson por todo o apoio no projeto. Muito obrigado.